Boa tarde, nós somos a equipe 6 e hoje nós iremos falar sobre a cultura indígena e a indústria. Olá, meu nome é Gabriele e eu vim apresentar a parte de biologia. A etnobotânica é a ciência que estuda simultaneamente as contribuições da botânica e da etnologia, evidenciando as interações entre a sociedade humana e plantas como sistema dinâmico. Os costumes indígenas foram de grande importância para a ciência devido ao uso de diversas plantas na área para a saúde. Elementos de origem vegetal. Grande parte dos costumes indígenas tem como característica principal o uso de elementos vegetais. Os alimentos de origem vegetal, como o nome indica, são provenientes de tubérculos, raízes, folhas, flores, frutos e caules. Eles são opções saudáveis para a saúde, pois contêm vitamina, proteína, carboidrato, gordura e minerais. Os vegetais podem ser consumidos frescos, cozidos ou assados. Contribuições para a medicina. Outro benefício que herdamos da intensa relação dos índios com a floresta é uma relação ao uso das plantas e ervas medicinais. O conhecimento da flora e das propriedades das plantas os fez utilizá-las nos tratamentos de doenças. Já utilizavam o chá com a casca e folhas da árvore para amenizar febres e dores de cabeça. Dos povos indígenas foram desafios muitas vezes difíceis, muito hostis em vários ambientes, em vários lugares. E esses povos indígenas, eles contribuíram bastante para a humanidade pelo fato de domesticar plantações, produzir alimentos, plantas selvagens, dentre outras. A tecnologia, ela modificou muitos processos e as atividades da nossa vida diária. A indústria passou a otimizar procedimentos de sua eficiência comercial com a adoção de produto inteligente. Algumas influências indígenas foram notórias para o desenvolvimento da indústria hoje em dia. Como exemplo, a indústria agrícola. Os indígenas eram agricultores natos, pelo fato deles não terem nenhuma experiência, não saberem nada e conseguirem plantar e colher de formas que a indústria pegou como exemplo. Fora isso, tem a indústria farmacêutica, que basicamente foi a que mais eles utilizavam, que índio ele tinha que usar das plantas para fazer um remédio, e com isso a indústria farmacêutica pegou muito como exemplo para medicação para tratar febres, dores e inflamações, pelo fato dos índios conhecerem a planta certa, conhecerem para que serve cada planta. Isso contribuiu bastante para a indústria. Aqui, fazer as tecnologias industriais com as técnicas indígenas. Então, os pesquisadores correm para biomas inexplorados para buscar medicinas tradicionais quando precisam achar alguns remédios. E os índios, eles criavam ervas medicinais, e é um saber acumulado por séculos de observação e a prática pelos indígenas. Algumas empresas apoiam a preservação das tradições das tribos e colaboram com a subsistência da arte ameríndia, e a arte ameríndia vende acessórios feitos à mão por tribos indígenas. O desenho industrial brasileiro procura-se sua identidade, e esse trabalho propõe-se para discutir a viabilidade da realização de releituras da produção artística das comunidades indígenas. Os indígenas também influenciaram na criação de tecidos de acordo com sua personalidade marcante ou suas pinturas tradicionais. Isso já entra na tecelagem, né? 6, eu vou apresentar a parte de física do trabalho de natureza. Primeiramente, o experimento 1 ou exercício 1. Em um treinamento de disputas de canoas indígenas, um índio treinava uma prova de velocidade, mas como não era possível medir com precisão sua velocidade, usaram uma forma de calcular.
Sabendo que a distância percorrida era de 200 metros, ele fez a prova em 1 minuto e 7 segundos. Calcule sua velocidade média. Primeiro a gente pega o tempo, que é 1 minuto e que é igual a 60 segundos, mais 7 segundos, dando 67 segundos. Depois divide o 200 por 67, que dá 2,98 metros por segundo, vezes 3,6, 10,75 km por hora. Então a velocidade média do competidor era de 10,75 km por hora. O exercício 2, ou experimento 2, só muda os valores, no caso que era 200 metros, agora é 500 metros. Ele fez a prova em 3 minutos e 47 segundos. Então, mesma coisa, 3 minutos é igual a 180 segundos mais 47 segundos, que dá 227 segundos. Pega o 500 metros, divide por 227 segundos, dá 2,20 metros por segundo, vezes 3,6, que é igual a 7,92 km por hora. Então, a velocidade média do competidor era de 7,92 km por hora. Já o experimento 3 é um pouquinho diferente. Em um treino de canoagem de distâncias diferentes, dois competidores, A e B, tiveram resultados diferentes. O competidor A treinou para uma corrida de 200 metros e terminou com um tempo de 1 minuto e 22 segundos. Já o competidor B fez um treino para uma corrida de 1 km e terminou em 6 minutos e 53 segundos. Qual competidor atingiu a maior velocidade? Tá. Vamos pegar primeiro o competidor A. 1 minuto igual a 60 segundos, mais 22 segundos, 82 segundos. 200 divididos por 82, 2,44 metros por segundo, vezes 3,6 igual a 8,8 km por hora. Agora o competidor B. 6 minutos é igual a 360 segundos, mais 53 segundos, 413 segundos. 1 km é igual a 1000 metros. 1000 metros divididos por 413 segundos é igual a 2,42 metros por segundo, vezes 3,6 dá igual a 8,72 km por hora. Sendo assim, o competidor A foi mais rápido que o competidor B. Meu nome é Gustavo e eu vou começar falando sobre os costumes indígenas. Então, os indígenas eles têm o costume de tomar vários banhos de rio por dia, costume de dividir quase tudo que possuem, principalmente os alimentos, e eles tratam doenças com ervas e plantas, fazem rituais de cura, e normalmente esses rituais eles são dirigidos por algum pajé. Possui uma religião baseada na existência de forças e espíritos da natureza. Então, agora eu vou citar algumas curiosidades, e a primeira é que todo mundo acha que os indígenas falam tudo a mesma língua, mas na verdade não. Existem mais de 7 mil línguas indígenas diferentes por todo o mundo, e outra coisa é que os indígenas eles têm a expectativa de vida de menos de 20 anos do que o homem branco, e existem cerca de 370 a 500 milhões de indígenas em todo o mundo, espalhados por cerca de 90 países. E apesar de eles serem 5% da população mundial, eles representam 15% dos mais pobres. E agora eu vou falar um pouco sobre o Quiz no Scratch. Então, o Quiz é basicamente um jogo que consiste em 4 perguntas que são relacionadas com cultura e costume indígena. E cada pergunta que você acerta, você ganha 100 pontos. Olá, eu sou a Giovana, da equipe 6 da sala 8 da tarde. E eu fiquei responsável pela parte de química do trabalho de natureza, que envolve cinética química, termoquímica e
o experimento que eu escolhi foi para demonstrar as formas de extração do remédio das plantas que os índios utilizavam. Eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação. Bom, começando por cinética química. Cinética é a química que vai estudar as velocidades das reações e os fatores que influenciam. O exemplo que eu peguei foi a bebida alcoólica, como que chega no teor de álcool. E ambos, tanto os indígenas quanto a indústria atual, utilizam a fermentação de frutas e etc. E ela também se encaixa como uma reação química lenta. Também temos a termoquímica, que vai estudar a quantidade de calor nas reações químicas, que é tanto quando ela libera calor, como quando ela absorve. E um exemplo é como era feito, como os indígenas faziam fogo e como a indústria faz hoje em dia. E os indígenas utilizavam 2 pedaços de pau, eles entrando em contato, faziam o fogo. E a indústria, hoje, com tanta tecnologia, nós temos isqueiro, fósforo, temos a tecnologia a nosso favor e tudo fica mais fácil. E também temos o experimento. Eu comecei ali com a forma de extração por fervura de chás. Misturei a camomila com água e coloquei para ferver. E ele soltou ali certinho um líquidozinho, que vai ser a parte medicinal da camomila, bem certinho. E também tem a forma por maceramento das plantas. Eu utilizei o boldo e fui macetando ele bem, para ele soltar bem o remédio. E ficou assim, ali do ladinho, o que soltou. Também temos por casca de árvore, aí essa aí é a arrueira. Eu tirei a casca, deu para ver até um liquidozinho ali que saiu. E misturei a casca da árvore da arrueira com água fervendo e deixei em repouso. E ele soltou o remédio ali, dá para ver pela cor da água até. E também temos a babosa, que é retirado a casca dela e a parte de dentro, essa gosminha, esse líquidozinho é a parte medicinal que é utilizada. Então se descasca e retira ali de dentro, que é para usada bastante na estética, cabelo, unha, pele. Fica uma coisinha bem gosmenta mesmo, dá para ver ali no vídeo. Boa tarde, eu sou a Stephanie e hoje eu vim falar um pouco sobre o desafio da nossa oficina, que é o seguinte: de que forma a cultura indígena é utilizada comercialmente nos processos industriais? Primeiramente, devemos conhecer seus costumes para analisarmos as suas influências no meio industrial. Primeiramente, a religião era muito comum e eles acreditavam em crenças espirituais que habitavam o mundo material e em outras entidades. Sua alimentação era baseada muito no consumo de elementos naturais, como frutas, legumes, verduras, raízes, caule, peixes, carnes de caça. E eles acreditavam muito que as pinturas corporais carregavam uma história com uma ancestralidade muito forte por cada uma das pinturas. Durante os séculos, as comunidades indígenas adquiriram e transmitiram para as gerações os conhecimentos tradicionais sobre a biodiversidade local e a forma como ela pode ser usada. Inclusive, o conhecimento indígena possui diversas funções, como o uso de medicamentos, produção de roupas, alimentos, materiais de construção, agricultura e criação de animais. Como podemos observar, anteriormente foi falado sobre todas as aparições indígenas na cultura e na indústria. Agora a gente vai ver as principais influências indígenas. De qual forma que a indígena é utilizada hoje em dia? Então, a indústria alimentícia, o açaí, o guaraná e a tapioca, que são muito conhecidos e consumidos, são utilizados amplamente nos dias de hoje e são, inclusive, explorados pela indústria alimentícia e oriundos nos hábitos alimentares. Inclusive, a tapioca foi uma das primeiras criações dos indígenas, utilizado com a farinha branca para a produção da mesma. Na indústria têxtil, a identidade de cada uma das tribos com seus diferentes trajes
grafismos, pinturas corporais, ritos e outros elementos. Eles utilizavam também bastante penas para a composição de suas roupas, que hoje em dia influencia muito na moda e nas composições artísticas. Agora, na indústria farmacêutica, como todos nós sabemos, a floresta é a farmácia mais próxima dos indígenas. Eles conhecem cada planta e a parte que ela deve ser utilizada, e o método de extração e a dose para tratar febres, dores e inflamações. Obrigada pela atenção de todas. Essa foi a nossa apresentação. Nós somos a equipe 6, composta por Gabriele, Giovana, Gustavo, Matheus, Stephanie e Vinícius. Muito obrigada pela sua atenção.